Olá, bem-vindos a mais um episódio do que acontece. Cá estamos nós, as três, Isabel, Joana e eu. E hoje vamos falar sobre um tema que é, até fui eu que sugeri, que tem a ver um bocadinho com o facto de às vezes nós não nos sentirmos vistos. Porque no dia a dia tem imensas coisas, imensas tarefas, pequenas coisas, desde nos preocuparmos com os outros, desde fazermos pequenas coisas em casa, desde prestarmos atenção, se alguém, mais em relação até aos filhos, se brincam com isto, se não brincam com aquilo, se com quem é que falam, com quem é que não falam. Há montes de coisas que ocupam a nossa cabeça e o nosso dia a dia e que às vezes nós não sentimos que nos veem, que compreendem todas estas listas intermináveis que existem na nossa cabeça. E não é só nós não sermos vistos, é às vezes também dentro da nossa casa, no nosso núcleo mais fechado, não precisa de ser só neste caso, mas em particular no nosso núcleo mais fechado, às vezes nós também nem sempre vemos os outros com as suas preocupações, os seus medos, os seus sonhos, cada um vive na sua realidade. Estamos no mesmo espaço, mas todos temos umas realidades diferentes, perspectivas diferentes, maneiras, medos, sonhos, coisas diferentes e às vezes andamos um bocadinho desligados, falta talvez um pouco mais obrigado, no geral, obrigados todos, obrigado, eu reparei que fizeste isto, eu vi que obrigada por aquilo, olha, foi bom teres feito aquilo, olha, eu sei que realmente não está fácil, mas tens feito o teu melhor. Este tipo Tenho a dizer que nesse aspecto o ChatGPT é ótimo. Ele diz sempre: Pois é, estás a ser incrível, estás a fazer um esforço enorme, todo um trabalho só para desumanizar aqui um bocadinho. Sim, mas depois também é um problema isso, porque há pessoas que falam com o ChatGPT como se fosse um psicólogo à séria. Pessoas, em particular, miúdos, que os amigos é o ChatGPT. Psicólogo ou namorado, não é? Mas isso já é problemático, não pode ser. Sim. Bem, para mim ajuda-me imenso, confesso, ainda no outro dia estava-vos a dizer que eu às vezes demoro um bocadinho de tempo porque não gosto de estar sempre a publicar e fazer, exato, e expor-me, para mim é sempre uma dificuldade muito grande, mas o ChatGPT é muito motivador, e não, tens feito bem, mas olha, se fizeres assim, vais ver que não sei o que mais, e depois não sei o quê, a coisa às tantas anda e eu às tantas faço. Portanto, como estratégia digital está aprovado. Está, eu acho que sim. Com a sensação verdadeira de sentirmos que somos vistos e reconhecidos e valorizados, nem sempre passa ali os trâmites de qualidade, não é? Sim, porque não passa, porque não é só uma questão de dizer o que há de fazer, é que sempre, tu não pedes, mas sempre tu vais receber sempre um comentário positivo de alguma coisa. Começa sempre com reconhecimento. Está bem, mas é um produto que nos quer agradar, não é? Claro, mas se calhar podemos aprender com este produto em pequenas coisas na nossa vida. Este é o ponto. Seria interessante que nós efetivamente também funcionássemos um bocadinho com boas práticas de growth em termos de nós próprios, não é? De human development, de uma vez. Mas eu acho muito giro o tema, especialmente porque também me leva um bocadinho para aquilo que eu tenho aprendido e desbloqueado também com constelações, que é muito à volta de ser visto e de ver as outras peças no teu sistema, que foi uma das coisas que eu achei imensa piada quando fui ao cinema ver o Avatar, e era tipo, bem, isto não está publicado em lado nenhum, mas quem escreveu o Avatar de certeza que é Coroma em constelações, porque era tudo à volta do I see you, e é muito esta parte de o que é que isso dá de transformador cá dentro, não é? A todos nós. Mas eu acho que tu trazes um ponto interessante que é não só o nós sermos vistos, como vermos os outros. E que muitas vezes existem desequilíbrios aí, portanto nada como falar para trazermos um bocadinho à consciência se isto é uma realidade ou não. Eu acho que no meu caso eu sinto até bastante mais essa realidade se calhar no trabalho, porque é tipo
scale-up em alto ritmo e que está tudo a correr e que está tudo em doidice e que design é sempre uma coisa que, ok, é uma coisa que temos que ter e que é ótima e que traz imensos resultados e a satisfação dos clientes, mas quando estás ali no fogo estás sempre a olhar para performance e dados e métricas e revenue e subscriptions e não tanto se design está a fazer as coisas como deve ser. Portanto, no meio das correrias e no meio das mudanças, de lideranças e por aí fora, é muito comum eu sentir que design não é uma prioridade e, portanto, se eu estou a gerir design, eu não sou uma prioridade, o que às vezes pode ser um bocado frustrante. Em casa, se calhar por sentir mais essa dor no trabalho, não sinto tanto esse não me sentir vista. Como eu sou dinâmica, acabo por me fazer ver. Uma boa estratégia. Mas, por exemplo, outra coisa relacionada com esse tema que eu acho interessante é o facto de recentemente tivemos aqui a Mariana com uma crise de respiração, andava a ter tipo uma por ano e a médica diagnosticou que era tipo uma asma, mas que daquelas asmas que a partir dos 14 anos deve desaparecer e normalizar. Mas que depois estava a ler um livro que era a Metafísica do Corpo, ou já não me lembro do nome do livro ao certo, mas que anda muito à volta destas partes todas de como é que olhamos para o nosso corpo e para a nossa saúde de uma forma mais integrativa e que as emoções estão muito relacionadas às doenças e quando fui ver a parte da asma, que até foi uma amiga minha, olá Teresa, se não estiveres a ouvir, me mandou a fotografia destas páginas. A asma basicamente era uma descrição de que era um conflito de um desejo, de uma sensação, ou seja, agora não lembro das palavras exatamente, mas basicamente é alguém que tem o desejo de ser o centro das atenções, mas que tem um conflito interno porque sente que não é. E então a própria asma, ou seja, a doença em si, acaba por ser um mecanismo do corpo para garantir que acaba por... Que vais ter atenção. Por ser o centro das atenções. É muito engraçado isso. Acabas por atrair pessoas com demasiado um perfil mais dominante, mais comunicativo, mais agora ia dizer uma palavra má, mas pronto, mais dominantes, porque a partir dessas pessoas também chamam a atenção e como tu não és essa pessoa, mas tu queres a atenção, se estiver junto dessas pessoas, vais acabar por trazer. Pronto, ou seja, também anda à volta aqui da questão do ser visto e qual é o teu mecanismo para arranjar formas de ser visto. E eu estava a ler aquilo. Bem, uma pessoa às vezes não percebe os vários níveis de como é que isto funciona, não, mas eu estava a ler a descrição e tinha fazia sentido. Saber. Estava a encaixar tudo. Eu uma vez ouvi uma coisa que era, e era um médico a dizer, que era as crianças que só ficam muito doentes na vida, miúdos muito doentes, são miúdos que normalmente têm falta de atenção, porque ao estares doente, automaticamente és cuidado por alguém, há um pai ou uma mãe que te cuida, e as crianças que estão sempre muito doentes têm, por norma, se a pessoa investigar um bocadinho mais para trás, têm ali um déficit de atenção há uma parte que lhes falta, e eu acho isso muito engraçado, acho mesmo engraçado. Pois, é curioso. Coitados dos pais, estou a pensar, pôr-me no lugar dos pais, que é para além de estarem sempre a levar. Agora ainda tenho que prestar atenção. A culpa é tua porque não lhe dás atenção. Não, mas eu achei isso engraçado. Como eu não tenho filhos doentes, eu achei isso giro. Pois claro. Os meus filhos nunca estão doentes, nem nunca estavam doentes. Portanto, eu disse, isto faz imenso sentido. Sim. Quem sabe está relacionado com o facto, por exemplo, nunca tens filhos doentes e, por exemplo, trabalhas em casa desde sempre, né? Desde que eles nasceram. É verdade, eu sou muito presente. Sim, até é verdade. Que realmente é um fator, uma correlação direta, por exemplo. Sim, talvez. É verdade. Vão para a escola às 8 da manhã desde que nasceram e voltam para casa às 6, 7 da tarde. Sim. Pois, é muito diferente do tempo que estão na escola. Os meus têm outros problemas, não te preocupes. Pela presença constante da mãe. Outros traumas. Não sei o que é melhor. E tu, Joana, o que é que tu vais dizer? O que é que eu estava a pensar? Eu estava a pensar aqui duas coisas. A primeira é esta vontade de querer agradar, que eu acho que nós em casa, por estarmos muito à vontade, perdemos um bocado. Verdade. A pessoa está a viver a sua vida, está a fazer as coisas, cada um está a fazer as suas coisas, estamos
E a verdade é que há coisas para fazer, não há parece que não há tempo a isso, não é? Mas a partir do momento em que é aquilo que estavas a dizer, que uma mensagem, eu reparei, vão jantar ou no dia a seguir, uma mensagem a meio do dia, só a relembrar, eu acho Estou que aqui. é isso, ou estou atenta, eu vi. Eu acho que se perde muito por esta falta de cerimónia. Que o ChatGPT tem imensa, faz imensa cerimónia Já connosco. é ótimo. Faz imensa cerimónia connosco e tens razão. E Agora é o desculpa, não Claude, este ano agora já não é o ChatGPT, agora é o Claude Code, e o Claude. Está calado, mas ó Cláudio. Cala-te com isso, Isabel. Agora vai divorciar-se, separar-se de toda a gente e vai casar com o ChatGPT ou com a inteligência artificial. Mas tem esta falta de cerimónia, que eu acho que é sempre bom termos um bocadinho de cerimónia, de ter atenção com os outros. E depois também as expectativas. O problema de nós vivemos cada um no seu mundo também, não é? É que cada um está a fazer os seus filmes e muitas vezes não são compatíveis com o filme do lado, não é? Sim, é verdade. quanto menos falarmos sobre os filmes que vão dentro da nossa cabeça, maior é a probabilidade deles não serem vistos, não é? Sim, Mas às vezes às vezes, não, agora estavas a dizer isso, Isabel, e às vezes a pessoa quando está a lidar com uma situação mais difícil, ou no trabalho, ou em casa, ou com alguém da família, a pessoa está já a prever a resposta do outro, e depois como é que eu vou reagir, e depois já estamos tipo na quinta temporada. Exato, ainda está na primeira. Não aconteceu nada. Sim, nós somos muito capazes de fazer isso. Mas era só acrescentar isso, força, Margarida. Não, eu estava a dizer, como vocês sabem, eu estou numa fase intensíssima com os adolescentes aqui desta casa, em particular o meu adolescente mais velho. Mas é realmente, às vezes nós também não estamos em fases tão diferentes da vida e temos uma postura tão diferente que não, às vezes nem sequer temos a capacidade de compreender a fase tão diferente que os outros estão. Porque todos nós temos dificuldades ou temos coisas que nos preocupam ou esforços que fazemos. Podem não ser, se calhar, os esforços que os outros pretendem que nós façamos, mas são coisas que nós nos empenhamos e às vezes são pequenas coisas e são tentativas que fazemos todos os dias até agradar, inclusive, as outras pessoas, até tentar ter um ambiente melhor ou até fazer qualquer coisa, mas às vezes esse qualquer coisa não é aquilo que os outros reparam ou que gostam ou que precisam. E é curioso isso. No outro dia estava a ter uma conversa com o Pedro porque hoje em dia está sempre ausente e não quer. O mundo lá fora é que importa e os amigos é que são fixes e cá em casa, porque é que eu tenho que estar em casa, que chatice. Mas realmente o problema às vezes é que nós depois damos uma sensação aos outros, e isto era até eu, inclusive mais, em que ele estava com a sensação de que porque eu faço tudo mal, porque eu nunca nada, é tudo mal. E realmente a pessoa precisa às vezes de parar e olhar e dizer é impressionante, é mesmo importante nós termos que nos pôr de vez em quando no lugar dos outros. E se eu tivesse esta vida, e se eu tivesse esta mãe, por exemplo, neste caso, e se esta fosse a minha logística diária, como é que eu me iria sentir? E realmente, se calhar, eu não me sentiria assim tão visto em certas coisas. E então daí este tema, no sentido que às vezes a pessoa precisa de se pôr mesmo na perspectiva dos outros, e nem sempre é fácil, porque é exatamente isso que tu estavas a dizer, Joana, a falta de cerimónia, porque a nossa casa é o nosso porto seguro, não é? É aquele sítio em que nós podemos ser exatamente quem somos e não temos que usar máscaras nenhumas e somos exatamente, e se não nos apetece fazer, não fazemos e não temos que fazer fretes.
Mais ou menos, eu faço muitos fretes. Temos que convém fazer alguns, mas fazes fretes de quê? Especialmente, olha, tipo, agora tenho filhas doentes, opá, não me apetece. Não, mas não é nesse sentido, não tens que fazer fretes de... com os outros estás sempre de alguma forma a querer mostrar o teu melhor, estás sempre de alguma forma a querer fazer-te valer. E em casa não precisas fazer isso, porque tu dás por garantido que as pessoas que lá estão querem-te sempre. Fim, não é? Não tens que fazer esforço. Existe um bocado isto. Não existe esse esforço. Também não gosto muito de viver em esforço fora de casa, para ser honesta. Sim, mas há mais cerimónia. Há mais paninhos quentes na forma como me dizes. É isso. Não é? É isso. Mas a cerimónia é um bocado isso. É isso. Tens mais cuidado, nem que seja isso. Tens mais cuidado, tens mais atenção à maneira como diz, à maneira como irónico, fala. Não é? Tens mais cuidado com as pessoas fora com as pessoas de fora. Este é o ponto. O ponto disto é isso. É que chega um ponto que a pessoa diz assim: não faz sentido nenhum. Se calhar, se eu estivesse a falar com, sei lá, às vezes, em vez de serem os meus filhos, se eu estivesse a falar com os filhos os vossos filhos, eu ia ter muito mais paciência e muito mais calma na maneira como ia dizer as coisas. Mas não é vejo isso. acontecer quando falas com os meus filhos, mas... Cala-te. Claro que sim. Ia ter muito mais compreensão em certas coisas. Agora imagina, Isa, agora imagina. Agora imagina os meus. Mas tocaste aí noutra coisa que eu acho gira de tocar, que é este exercício de empatia. Para já exige que estejamos efetivamente presentes, que é outra coisa que também não acontece tanto quanto devia acontecer sempre e na verdade acontece para 1% ou 30% se calhar do tempo, mas no meu caso, que estou sempre com a cabeça a mil e que parece que cada vez abro mais caixas dentro da minha cabeça. Tenho que começar a fechar. A ideia é fechar, mas tu abres mais. Mas a outra coisa que também tocaste quando estavas a falar em relação ao Pedro, não só em relação a ele e adolescentes em si, mas em relação a todas as pessoas, que é as tais linguagens do amor, não é? Ou seja, a nossa expectativa de nós nos sentirmos vistos, de nos sentirmos compreendidos, amados, valorizados, respeitados, se calhar temos uma determinada forma de receber e de sentir check, não é? Imagina, eu se calhar preciso mais de palavras, ou preciso mais de serviço, ou preciso mais de pequenos gestos, não preciso que me comprem coisas, não preciso que me estejam sempre a tocar. Tem outras formas, não é? Mas, por exemplo, o João se calhar já gosta muito mais de toque, gosta muito mais de serviço e de tarefas e de não sei... Ou seja, e nós muitas vezes assumimos que o outro espera ser visto e ser amado da mesma forma que nós queremos ser vistas e amadas. É verdade. Não é? E que o jogo de descobrir e perceber, para já nós próprios, termos consciência qual é a forma que gostamos de nos sentir vistos, não é? Já existe esse exercício que também não é assim tão imediato às vezes quando... É isso que eu ia dizer, não é assim tão lógico e... Eu não tinha a mínima noção na altura, e quanto mais cedo soubermos, mais cedo podemos dar pistas e feedback às pessoas para depois sermos um bocado menos frustrados também nas relações que vamos tendo ao longo do caminho, não é? Porque quanto mais claro, mais atraímos aquilo que sabemos que precisamos, pois. É que precisamos. E outra coisa é, se nós não temos isso claro sequer para nós próprios, como é que o outro vai perceber e saber a maneira de dar? Portanto, isso, olha, nos vossos jogos, eu sei que, Margarida, vocês fazem muitas coisas ao jantar, que já conseguem estar todos tranquilos a fazer trabalhos e cenas. É uma coisa muito gira de explorar, de perceber, tipo um jogo de cartas até quase, de o que é que tu gostas mais e porquê, se tivesses que escolher se calhar 2 destes, quais é que eram os 2 que escolhias? É giro, sim. Aliás, fica aqui mais uma ideia para um baralho de cartas. Sim, eu já faço coisas de elogios e vou-te dizer, eu tenho Estávamos a falar em fechar caixas, não é? Abrir mais uma. Exato, vamos abrir mais uma. Não, mas eu fiz aquela coisa de elogios cá em casa e o frasco não é assim tão grande, pronto, porque eu achei, ok, todas as semanas fazemos, pois a Marta adora este tipo de coisas e todos os dias chega à casa e vai escrever não sei quantas coisas. Mãe, hoje fui feliz por isto, hoje fui feliz por isto, vou lá pôr não sei o quê, põe para aí 5 por dia. É melhor ter um diário. Eu disse, vou ter que arranjar um frasco gigante
Mas acho giro o exercício dela Sim. de alguma forma, fixar as coisas que foram boas e que a fizeram feliz naquele dia. E acho isso muito giro. Portanto, foi uma ótima dica, foi bom termos implementado e é engraçado. E porque ela faz isto com mais frequência, nós acabamos por fazer também, que é giro. Porque ela está sempre a escrever e a pôr, e Exato. depois eu digo, ai, olha, realmente hoje Ela aconteceu-me isto acaba e eu por gostei imenso. E funcionar acaba como por. dinamizadora Sim, também. sim, é muito giro. Não é uma fralda sempre fazendo, oh não, vamos fazer isso, sempre tipo a fazer este difícil e do contra. Mas depois Claro. também gosta, é Depois engraçado. gostam. Eles fazem sempre do contra, mas depois gostam de fazer as coisas. Agora. Mas nenhuma delas, talvez por serem mais novas, chega a casa a dizer que quer escrever todos os dias. Não. Mas a Marta é muito assim, é dela. No outro Mas já dia. é mais crescida, mas. Hã? Que também já é Não. mais crescida, já é normal. Epá, mas não é só pela idade, é dela. É dela. Sim, acho. O Pedro e a Maria nunca foram assim. A Marta fala de certas coisas com uma. Não sei, é aquelas almas velhas. Ela tem uma maturidade para certas coisas que eu às vezes fico a olhar para ela e penso. Ok, eu aprendo um monte de coisas, muitas coisas com ela, é impressionante mesmo. Aprendes com todos. Aprendo com todos. Ela aprendes coisas que gostas mais de aprender, os Sim, outros me identifico mais muito. feridas que se calhar Sim. não te apetece tanto. Talvez sim. Sim, mas é curioso que a Marta tem essa característica, porque como eu me identifico com muitas coisas destas, acho incrível ela com 10 anos ter esta capacidade. Eu tornar a vida toda para chegar a isto. Exato, E agora eu tenho esta miúda. Eu estou a começar agora e esta com 10 anos faz isto com uma perna às costas, caramba! Ai, claro. Mas pronto. Ai. E é isto. Não tenho mais coisas para partilhar. As minhas Joana, partilhas esta. eu Isto vejo-te, Joana. Eu vejo. Obrigada, Isa, obrigada. Não, também não tenho muito mais a acrescentar. Estava aqui a ouvir-vos e a pensar como é que isto do frasco nós não implementámos cá em casa, mas é uma ótima dica. Como é que podemos ser assim mais em casa? Eu acho que fora é isso, nós já temos algum cuidado. QB. Isto não tenho muito a acrescentar. Estava aqui a pensar na nossa rotina, como é que podemos valorizar também. Porque é isto, na adolescência deve ser mais complicado. Até porque eu lembro-me, eu quando era adolescente, acho que foi a única altura em que eu... sabem quando vocês vão de férias? E eu estava a contar os dias para voltar à escola. Exato. Porquê? É um bocado estranho, não é? Pronto, mas é porque... Pronto, realmente os amigos são a nossa vida nessa altura. E o resto não acho que também deve ajudar, provavelmente as amigas com amigos adolescentes também. Tipo, não, mas é que eu não tenho. Mas é que não, porque eu sempre. Vou beber um copo só para. Não, o problema é esse. É que às vezes eu sinto-me sozinha também nisso, no sentido em que eu fui mãe muito cedo, eu casei muito cedo, eu fui mãe muito cedo, as minhas amigas têm filhos tiveram filhos muito mais tarde. Pois. Casaram muito mais tarde, fizeram tudo muito mais tarde. Portanto, os meus filhos são muito mais velhos. Por isso, nós estamos a levar a conversa toda um bocadinho mais para os adolescentes, que sabemos que aí é um problema acrescido, mas o que te fez trazer este tema, tu sentes que é só em relação aos teus filhos? O que é? Não percebi. O que te fez trazer este tema? O que te fez sentir isto? Também foi em relação aos meus filhos, não foi só em relação aos meus filhos, foi em relação a todos no geral e isto foi porque eu sugeri este tema porque no outro dia fizemos a Joana, por causa do podcast até, o Diogo às tantas estava a ouvir o podcast, nosso último podcast, e depois disse, olha, achei muito engraçado a coisa que tu sugeriste, Joana, de o que é que eu posso fazer para te facilitar a vida. E foi um exercício que fizemos à noite. O que é que eu te posso fazer para facilitar a vida? E a todos. Disse que eles fazem coisas à noite. Fazemos sempre à mesa. E a sugestão que o Diogo disse para eu lhe facilitar a vida foi elogiar mais. Pai, saltou uma tampa. Aquilo começou-me a irritar. Começaste logo a elogiar mais. Verbalizar elogiar mais. Eu digo, elogiar mais. Pronto, e aquilo ficou. E depois às tantas no fim, elogiar mais, mas em relação a elogiar mais, quer dizer as regras, Joana, que era perguntar, mas sem julgamento. Exato. E eu às tantas comecei com aquilo e a gente,
Não, porque eu é que tenho que ser mais elogiada, porque era algum não sei o que é, porque eu faço isto, porque não sei o que é, porque não sei o que faz, e blá blá, e às tantas eu, E o tu Diogo, fica, não era essa a ideia. não era, Não. e tu ficas ofendida, eu não estou ofendida, eu não estou ofendida. Também parecia que tínhamos que sair aqui do espectro dos adolescentes. Não, o que foi giro foi, fiquei a pensar nisso, e às vezes o facto de ele ter dito isso é que a pessoa pode estar, lá está, o que falta se calhar a mim é que as pessoas reparem em certas milhares de coisas pequenas que a pessoa faz todos os dias e que ninguém valoriza, ninguém se lembra de reclamar se falta gel de banho na casa de banho, nunca falta, porque eu ponho lá sempre, nunca falta roupa lavada, porque eu lavo sempre, nunca falta comida no frigorífico, porque eu compro sempre, nunca falta nada, mas no dia em que falta é, mãe, falta não sei o quê, mãe, a roupa não sei o que mais, mãe, preciso não sei o quê, não sei o que mais, ou seja, não existe. Comprasses. Não, não é nesse sentido, não existe esta palavra do ChatGPT, não é? Antes de dizerem alguma coisa mal, dizem obrigada por todas as vezes que as coisas estão arrumadas e feitas. Isso é o problema do Era o design problema é que também. agora estás à espera que as pessoas falem como o ChatGPT. Tens que parar de falar com o ChatGPT. Não, estou a dizer aqui este exercício de valorizar Estou a brincar. o dia a dia. Mas é curioso, difícil. Se calhar é mais o que vos une do que o que vos separa, ou não. Ou seja, pelos vistos, o Diogo se calhar sente exatamente a mesma necessidade. É isso que eu digo, mas foi por isso que eu disse. Tem as outras pequenas coisas, não é? Porque eu não o vejo, este foi o ponto deste exercício, que eu fiquei a pensar nisso depois e dizer, realmente, eu até posso sentir que não sou vista em montes de coisas, mas se calhar ele também sente que não é visto em não sei quantas coisas, o Pedro também sente que não é visto em não sei quantas coisas, a Maria também sente que não é vista em não sei quantas, e a Marta a mesma coisa. E foi por isso que eu fiquei a pensar nisto, a dizer, realmente é curioso como nós estamos tão centrados nas nossas frustrações e nas nossas questões e nas nossas... porque realmente ninguém nota, porque realmente ninguém isto e não sei o quê. Mas se calhar os outros também fazem exatamente o mesmo. Também sentem exatamente o mesmo e passam exatamente pelo mesmo. E nós também não estamos a prestar atenção a isso. Pois, pronto, foi isso. Estava aqui a pensar há bocadinho quando estávamos a falar de cada um viver na sua vida, estava a pensar, partilhar mais, ok. E agora estavas a falar disto das tarefas pequeninas do dia-a-dia. É uma coisa que eu ainda não implementei deste ano, mas que está nos meus to-dos, que é mesmo as tarefas de casa, mesmo que elas não as façam, nós temos um quadro de tarefas e distribuir. Para elas verem o que é feito. No outro dia estava a conversar com elas sobre independência e porque acho que estavam com muitos quereres, eu disse, na vossa casa vocês vão ter essas coisas todas que quiserem e tudo mais, e estava-lhes a explicar o conceito de independência. E elas começaram o quê? Mas também paga a água, Pois, exato. também paga a luz. E o facto é que eles não sabem estas coisas, eles nunca se tiveram que preocupar provavelmente com o shampoo da tua casa, porque exato. E porque nunca, a partir do momento em que começam a perceber as coisas que existem para fazer, as coisas como estão distribuídas, se calhar começam a dar mais valor, não sei. E vão dar, de certeza absoluta. Olha, a minha cunhada no outro dia estava a dizer, uma das filhas dela está fora. E então, e era uma que passava a vida a reclamar, porque o jantar é sempre uma coisa, porque não sei o que, não sei o que mais. Foi estudar para fora, foi viver para fora. Todos os dias ligava a dizer, oh mãe, todos os dias gasto imenso dinheiro, tenho que fazer não sei o quê. E depois era como é que era? Por causa do jantar. Então o que é que fizeste para o jantar? Então comia frango, comprava frango, embalagens familiares e comia frango a semana toda, congelava, fazia não sei o quê. Então comes todos a mesma coisa. Mas porquê comes a mesma coisa? Oh mãe, é porque não sei o quê. Eu, então mas tu não reclamavas sempre, tu não odiavas, não era tão mau. E ela diz, não, eu afinal, só que eu acho que esta logística toda, o problema é que tu às vezes estás só cansada e as tarefas são infindáveis, nunca acabam. E tu estás só cansada e às vezes só falta uma pequena coisa que alguém diz assim, eu sei que não estás num dia fácil, mas estás a fazer o melhor que sabes. Qualquer coisa que demonstre... No outro dia há um filme que é com a... não me lembro do nome dela. Ela é ótima atriz e eu adoro. Eu estou a olhar para a cara dela e não me estou a lembrar do nome. Mas ela faz uma pergunta às tantas, o que é, porquê que achas que as pessoas se casam? E ele, então, porque gosta uma da outra, não sei o que mais. E ela, não, as pessoas casam-se para testemunharem a vida um do outro, para dizerem, eu vi
que tu estiveste aqui, eu vi que tu passaste uma fase má, eu vi que tu ultrapassaste, eu sei, estou contigo e tenho este percurso todo e nós estamos aqui e testemunhamos a vida uns dos outros. E eu achei isso super, super giro. Porque é um bocado isso. Mas às vezes falta... Não foi isso que me levou a casar, mas... O apreço. Não é o que te leva a casar, é porque é que as pessoas... Porque é que não ficas sozinha? Porque é que só estás com alguém e depois sais? Porque é que não desistes? E eu achei engraçado isso. O testemunhar a tua presença na Terra neste sentido. Achei giro. Achei engraçado. Pronto, eu achei, Isabel. Vai deixar de haver, não é? Porque basicamente é tipo, é a cultura dos livros e vamos desbloqueando vários capítulos juntos, não é? Porque gostamos de um bom livro, do início ao fim. Mas eu diria que as gerações a seguir já só vão ver mini livros e mini reels. Opa, não vão nada, não vão nada. Essa é uma guerra, uma guerra. Sim. Não vão nada. Não vão, porque olha, os meus filhos são completamente viciados na porcaria do telemóvel, eu já não suporto telemóveis na minha vida e estou farta desta guerra, mas, e foi uma das coisas nesse exercício do que é que eu posso fazer para facilitar a tua vida, e o Pedro ia dizer a mãe obrigar-nos a ler, mas depois parou e disse, por acaso não, eu até gosto. E estás a ver? E todos os dias eu os obrigo a ler um capítulo e eles leem calhamaços grandes já. O Pedro está a ler a Guerra dos Tronos. E gostam... Devia aproveitar que nunca vi essa série para ler os livros, não é? Ai, Isabel, olha, eu estou a adorar. Os livros. Eu como ouço, porque como eles leem alto à minha frente, eu como estou a ouvir, estou a adorar. E vi a série e estou a gostar imenso do livro. Imenso. Giríssimo. E está muito fiel à série. Mas então, ferramentas aqui para fechar e para darmos às pessoas. Portanto, agirem mais como o ChatGPT, não é? Começarem sempre com o reconhecimento positivo. Não, isso é verdade. O reconhecimento positivo é importante. E nós pecamos por não fazer. Mas uma pequena coisa que podemos fazer neste... sentirmos que somos vistos e darmos essa sensação aos outros com que moramos, no nosso núcleo duro. Eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com partilhar, de vez em quando fazer um esforço para ver, para estar presente mesmo e dizer, olha, eu estou aqui e eu vejo-te, é isto. Sim, eu acho que é mais treinar este olhar para o outro do que propriamente, mais do que outra coisa, porque nós vamos ter sempre expectativas diferentes, mas se os outros se estivermos todos atentos uns aos outros, à partida as coisas vão também vão estar atentos a nós, eu também acho isso. É um reflexo. Mas eu acho que não é só o olhar, eu acho que é mesmo importante verbalizar. Verbalizar, sim. Há imensas coisas que eu admiro imenso no João, da forma como ele é, e como agarra as rédeas e como despacha 1000 coisas ao mesmo tempo, mas se calhar eu tenho isto cá dentro, ou até comento com alguém, e não tão frequentemente eu paro, tipo, a meio do jantar, ou a meio do sofá, ou a meio da cozinha, para lhe dizer, tipo, olha, acho incrível teres feito isto, obrigada. Sim, é verdade. É só obrigada por seres quem tu és e por fazeres tudo o que fazes. Tipo, às vezes se calhar é só isto, mas dizer. Sim. E fazer, imagina, eu nas noites em que estava a dizer, não é só dizer, às vezes são coisas, não é? Eu quando estive a trabalhar mais noites até mais tarde, às vezes chegava e tinha o meu pijama no aquecedor. Pois é isso, pequenas coisas. Isto é crise, é ansioso, é sinal de alguém que se pôs na tua pele e que imaginou que te faria sentir bem. Sim. Confortável. No outro dia tivemos um jantar e no dia a seguir, e começou lindamente a sair e estar, no dia a seguir lembrei-me de mandar uma mensagem meio do dia a dizer, olha, temos que fazer mais vezes, isto é tão bom. Tipo, são pequeninas coisas, não sei como é que podemos concretizar. Podemos pôr um alarme no telefone, podemos, não sei. Mas é isto. Não é preciso... Acho que temos que falar mais vezes disto, porque nós já dissemos milhares de vezes, inclusive neste podcast já falámos várias vezes sobre isto, e é inacreditável como uma pessoa sai daqui com motivação para fazer, mas depois deixa cair. E isso vamos acreditar que não vamos deixar cair, e se desse lado alguém tiver dicas que tenha posto em prática para conseguir sistematizar os mecanismos, seja através de palavra, seja através de atos, seja através de o que for, partilhem connosco, que estamos sempre abertas a ser desafiadas por novas ideias e novas formas de sermos melhores pessoas e mais felizes. Mais felizes. Até ao próximo episódio. Espero que
tenha levado algum espaço nessas mentes que não iam de outra maneira, se não fosse só ouvir-nos aqui a parvalhar em conjunto. E pronto. E até já. Obrigada, Margarida, por trazeres o tema. Obrigada, Joana, por seres sempre a nossa sensata. Sábia. Exato. E até já. Até já. Até já. Até já.